Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Olá, seja muito bem-vindo! Está começando mais um programa abençoado. Um tempo preparado para fortalecer a sua fé, ouvir Deus falar ao seu coração. E deixa eu te lembrar, Deus tem o melhor para a sua vida. Mas agora já chama todo mundo para se acomodar aí no sofá, porque depois da vinheta nós temos algo especial para você. Shalom, povo de Deus! Estamos felizes em ter você aqui conosco, porque mesmo com a correria do dia a dia, você reservou um tempo para ouvir a voz de Deus. E o devocional é esse tempo precioso que tiramos todos os dias para ouvir o que Ele tem para nós. E é assim que começamos o nosso programa de hoje e deveríamos começar todos os dias da nossa vida, ouvindo o que Deus tem para falar ao nosso coração. Graça e paz, esse é mais um quadro devocional da nossa Igreja Renovada. E hoje nosso texto está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos lá acompanhar a leitura do texto. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O tema desse devocional é Deus está te esperando. No capítulo de Gênesis, o Senhor fala sobre o encontro que ele tinha todos os dias com Adão e Eva. Mas naquele dia específico, Adão e Eva não estavam no lugar do encontro, por conta do pecado. Eles estavam ali com medo de encontrar a Deus. E quando o Senhor os confronta, ele diz, Senhor, eu não estava aqui porque eu estava nu. E o Senhor pergunta, mas quem falou que você estava nu? E isso nos mostra uma coisa muito importante. Deus nos visita todos os dias e Ele sempre estará no lugar de encontro, mesmo quando você não esteja. E algumas coisas que precisamos aprender é que o lugar do encontro. Qual é o lugar do encontro? É o lugar do secreto, o lugar que você encontra a presença de Deus, o lugar que você se deleita na presença dele. Por isso que o Senhor falou em Mateus capítulo 6 que quando forem orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto. Para que você ali não use máscaras, você não finja ser uma pessoa que você não é, e aí o Senhor possa revelar com verdade aquilo que Ele tem para você. Outro lugar que o Senhor quer te encontrar é no caminho. Não importa a circunstância, não importa a direção que você está indo, o Senhor Ele quer te conduzir durante todo esse processo. Quando o povo de Israel estava no Egito, o Senhor falou, olha, sai do Egito que eu te levarei para a terra que manda leite e mel. Existia o que no meio do caminho? Um deserto, onde aquele povo todos os dias foi acompanhado pelo Senhor, tanto com maná, tanto com uma nuvem que cobriu o sol, como a brisa durante a noite para que não sentisse frio. O Senhor estava mostrando assim um cuidado completo no caminho, no lugar onde você está posicionado, o Senhor quer estar contigo, para te conduzir aonde? Ao terceiro lugar, que é o lugar da promessa de Deus. O Senhor tinha uma terra que manda leite e mel. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós e nesse lugar também Ele quer nos encontrar. Porque muitas vezes quando conquistamos algo, quando paramos e conquistamos algo, ficamos presos naquele lugar. Aqui eu cheguei, está tudo bem e esse é meu lugar. Mas o Senhor não tem só aquele lugar para você, Ele tem muito mais lugares. E essa presença de Deus deseja permear a nossa vida, para nos encontrar, para que possamos viver verdadeiramente a vontade de Deus e entender que em todas as coisas o Senhor está conosco. Tanto no lugar do encontro, como no caminho e no lugar da promessa. Nunca esqueça, talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor, talvez você esteja distante de ouvir a voz de Deus, mas o Senhor tem uma palavra, você diz assim, eis que tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei essa noite e cearei contigo essa noite. Ou seja, o Senhor tem um lugar de encontro com você. Ele está na sua porta, batendo todos os dias assim, eu estou aqui.
Talvez você esteja não mais no lugar do encontro, talvez você fuja do lugar do encontro, mas o Senhor tem um lugar para te encontrar. Por isso que o Senhor diz, eu te espero nesse lugar do encontro. Esteja lá para que o Senhor possa te encontrar e você possa saber o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Esse é o nosso breve devocional de hoje. Que o Senhor te abençoe e que você viva esses encontros diários com o Senhor. Quando a gente ouve a palavra de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. E essa mudança precisa aparecer da forma como a gente vive. Não é só ler ou ouvir, é viver. Nesse último sábado tivemos o nosso encontro de geração, um momento extraordinário, onde estavam reunidos pessoas de todas as idades, louvando, se divertindo e o mais importante, passando de geração em geração os ensinamentos da palavra de Deus. Confira conosco como foi esse momento. Eu sou Charles Duarte e nós estamos nessa tarde no encontro de gerações, a qual todas as gerações estão se reunindo para se edificar e para propagar a palavra do Senhor Jesus. Nós que somos mais maduros temos a responsabilidade por levar a geração mais nova a crescer nos caminhos do Senhor. Eu hoje estou aqui e tenho a oportunidade de trazer toda a minha família para se alegrar, para se edificar e para trazer o reino de Deus para dentro da minha casa. Você também pode fazer parte desse encontro que tem muita alegria e muita vida de Deus, e você vai sair daqui cheio da graça e do conhecimento da palavra do Senhor. Vem você também, nós te esperamos no próximo encontro de gerações. Deus te abençoe. Olá, meu nome é Márcia, estamos aqui na Igreja Renovada, todas as gerações reunidas para brincar e para falar da palavra de Deus através das brincadeiras. Nós trazemos convidados e aqui estamos unidos todas as gerações para louvar a Deus em todos os momentos, porque nós não fazemos acepções de pessoas. Não importa a idade, todos nós estamos reunidos para falar a palavra de Deus, para brincar. Tanto das crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, o que importa é falarmos a palavra de Deus para o reino do Senhor. Amém? Oi, meu nome é Ana Clara, tenho 10 anos. Eu vim com a minha mãe, eu gosto muito do encontro de gerações. A gente brinca, a gente escuta a palavra de Deus, uma coisa muito importante para nossas vidas. Hoje, no nosso encontro de gerações,
Nós somos a equipe da Rede Adolescente, nós ganhamos as brincadeiras, se divertimos muito. Vamos ter agora uma palavra e o filme. Sim, foi muito divertido. A gente brincou, pulou, dançou, participou de dinâmicas e a gente conseguiu ganhar ainda, foi muito divertido. Eu espero vocês aqui no próximo Encontro de Gerações. Me chamo Carlos Arthur, sou um congregante aqui da Igreja Renovada e é muito bom chegar aqui e dar de cara com a recepção alegre, que vai te recepcionar de braços abertos, vai te dar aquele bom dia muito bom. E quando você finalmente chega dentro do templo, você recebe uma palavra da apóstola, que é uma palavra abençoada, que é para edificar e nos ajudar nos ensinamentos do dia a dia, que podemos colocar em prática na nossa vida espiritual. Contamos também com as dinâmicas, que foram dinâmicas abençoadas para daquele momento descontraído, poder quebrar o gelo, para estarmos preparados para receber a palavra. E no encontro de gerações, eu, como adolescente, pude aprender com os mais velhos sobre os seus testemunhos, já que eles têm mais experiências conosco. E uma igreja, num mundo atual em que jovens vão para o lado, idosos vão para o outro, a igreja ela precisa estar unida como um só corpo, uma só família. Todas as gerações precisam estar unidas aqui, compartilhando testemunhos e ensinamentos para que assim a igreja ela venha crescer e unificar. Não ouviram o não da sua infância e estão hoje trazendo essas consequências nos relacionamentos com o Senhor. Essa é a regra prática. Sério, porque um dos maiores benefícios que nós podemos trazer aos jovens Que momento especial ver o povo de Deus reunido, não é mesmo? Homens, mulheres, jovens e crianças reunidos em um só propósito. E nessa última terça-feira tivemos uma imersão intensa, focada no alinhamento espiritual e desenvolvimento da liderança. Vamos ver agora como foi esse momento abençoador na vida de todos os líderes da nossa igreja. Estamos aqui na Chácara Canto Nobre, nosso lugar maravilhoso onde nós paramos para estar junto com a liderança da Igreja Renovada. É um dia de imersão para a formação de líderes. Por que isso? Porque nós não estamos prontos e estamos constantemente precisando ser treinados para absorver conteúdos novos acerca do que o Senhor espera da nossa vida. E é fantástico ver que o ensino do Senhor ele é constante. Todas as vezes quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós enxergamos 3 pilares essenciais. Ele chamou, ele formou e ele enviou. A grande maioria das pessoas querem ser enviadas sem passar pelo chamado e pela formação. Se não for chamado, não consegue sustentar o trabalho que precisa ser feito porque faz na força do braço, no ativismo e vê o cansaço e a desistência. Jesus, ele observava os discípulos e ele, claro, percebeu aqueles que tinham influência, aqueles que tinham perfil para estar liderando. E ele os chamou, mas ele não os deixou que ele fizesse o que eles bem queriam fazer. Pelo contrário, ele investiu tempo, relacionamento, intimidade para mostrar para eles como cuidar de pessoas, como ser paciente, como ser perseverante, como formar o caráter de Cristo na vida de cada um deles. Esse é o nosso processo como líder. Liderar não é ser autoritário, liderar não é manipular e nem concentrar todo o poder nas suas mãos. Pelo contrário, é você estar formando pessoas e enviando para realizar a obra do Senhor Jesus. Esta é uma obra de continuidade, não pode morrer nas nossas mãos, não pode morrer nas mãos de um líder. E eles precisam entender que eles estão aqui para entregar tudo aquilo que de graça recebeu do nosso Senhor Jesus. Acompanhe aí como foi esse dia aqui na Chácara Canto Nobre.
está sendo algo assim extraordinário para mim, porque tem nos mostrado que mesmo a gente sendo líder, mesmo a gente cuidando de vidas, a gente precisa de ensinamento, a gente precisa de pessoas que nos mostrem como a gente precisa evoluir cada dia mais e mais, porque cuidar de vidas a gente tem que estar evoluindo, a gente está crescendo, a gente tem que estar todos os dias aprendendo. E para mim tem sido assim extraordinário. Tenho aprendido muitas coisas que eu vou colocar em prática na célula, na base, e eu creio que vai gerar crescimento não só para mim, mas para os meus discípulos, para que eles venham desatar e querer cuidar de vidas assim também como eu tenho cuidado. É uma necessidade, né, que a gente tem como liderança da igreja, que precisa de uma mudança, que precisa de aprendizado, precisa de fazer algo novo. E nesse lugar foi um dia de aprendizado para todo mundo, inclusive para mim. Eu cheguei aqui com muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus me deu um novo ânimo, uma nova conquista, um novo entendimento para mim poder caminhar e servir Ele da melhor maneira possível, que eu possa entregar o meu melhor sempre para Ele. Acredito que líderes fortes formam líderes fortes. Aqui nós estamos aprendendo mais com nossos líderes, né? Aprendendo mais como liderar e não somente uma posição como líder, mas realmente, de fato, ser um líder, reconhecendo realmente a autoridade de Deus na nossa vida, podendo desenvolver e crescer como líder também de forma saudável, não de forma desordenada. Você que é líder, que ainda não participou, no próximo participe, porque isso é fundamental para o crescimento saudável da nossa igreja. É um momento muito único e ímpar na nossa vida. Momentos como esse faz com que a gente desenvolva mais sabedoria no Senhor, desenvolva mais habilidades com aqueles que já passaram por várias situações na sua vida como líder, como a nossa apóstola, que já tem muitos anos de ministério e com certeza ela só tem a agregar conhecimento na nossa vida. E fica com Deus. Agora quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre o nosso treinamento de intercessão. A palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar. Então, vamos acompanhar o que Deus tem falado à sua igreja nesse treinamento. Estamos aqui no segundo dia aqui de treinamento para intercessores. Esses 2 dias que eu participei está sendo sobrenatural, que Deus já começou a ministrar no meu coração. Eu já tinha vontade de mergulhar mais profundo nesse mover de Deus na intercessão e graças a Deus que as palestras, o ensinamento que está sendo ministrado aqui está sendo muito, mas muito bem aproveitado. Deus tem feito uma mudança, me incomodado mais a orar, a interceder mais pela minha vida mesmo, pela minha casa, pela minha família. Então, tem sido um momento muito especial estar fazendo esse treinamento e espero que Deus me abençoe, que eu conclua essa etapa com êxito. A intercessão ela é algo essencial na vida de um cristão, porque o intercessor ele tem que se doar pelo outro, o intercessor ele tem que aprender a deixar Deus no centro e pedir orientação de Deus, pedir discernimento para que haja uma intercessão de êxito. E a intercessão ela é essencial para nós ganharmos a nossa casa, a nossa família, como também as pessoas que estão perdidas, estão sem uma informação para a qual Deus possa salvar ela. Que maravilhoso ver a nossa igreja empenhada em se desenvolver e aprofundar em oração.
Agora, quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela Fundação Afif Arão e logo em seguida, fique com a agenda da semana e o convite para participar da Escola Bíblica Dominical. Existem projetos que transformam realidades e existem aqueles que transformam gerações. A Fundação Afif Arão nasce com um propósito claro: realizar sonhos e plantar sementes que florescem no futuro. Em cada ação, um impacto. Em cada vida, uma nova oportunidade. Em Sena Madureira, a ação social levou cuidado, atenção e esperança para quem mais precisa. Em Bujari, o ballet revela talentos, disciplina e a beleza de sonhar mais alto. As atividades funcionais promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida para a comunidade. E na Fundacre, histórias reais mostram o impacto do cuidado, da presença e da transformação. Eu quebrei, esmagou na realidade, a segunda e a terceira vértebra. A partir dos cultos, né, que eu estava indo, Deus juntou e fez um milagre tão grande que eu nunca vi. O médico se assustou, porque eu ia passar pela cirurgia para colocar placa de titânio, que era o resto da vida, né? Eu ia ficar até também com deficiência. E eu hoje estou de alta e, para a glória de Deus, voltou tudo pro lugar, até os caquinhos voltou pro lugar. Com o projeto Bola na Rede, no Canto Nobre, o esporte se torna ferramenta de inclusão e esperança. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nesta geração. Fica ligado em tudo que vai acontecer essa semana na nossa igreja. Sabe aquele tempo com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o culto da madrugada. Quem vem sabe o quanto vale a pena. Na terça-feira, às 19 horas, o nosso culto de edificação. Um tempo especial para fortalecer a sua fé e louvar a Deus. Quinta-feira é especial, dia de células nos lares. Ali a comunhão acontece de verdade. Procure o mais próximo de você e participe. Sábado vem cheio de coisa boa. Às 15 horas temos a rede de criança acontecendo no templo da nova estação e também nas bases setoriais. E à noite, às 19 horas, seguimos com a gincana Eu Sou a Diferença. Galera jovem, vem participar. Domingo é o nosso dia especial. Começamos às 8 horas da manhã com o culto da terceira idade. E às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Um tempo dedicado ao aprendizado da Palavra de Deus. E às 10 horas da manhã, o nosso culto de celebração. E para fechar o dia com chave de ouro, às 18 horas, seguimos o nosso culto na sede e também nas bases espalhadas pela cidade. Procure o mais próximo de você. Tá tudo anotado? Então, vem para a casa do Senhor e Deus te abençoe. Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical. É um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo às 8h30 da manhã. E agora chegou o momento mais aguardado, a Palavra de Deus. Abra o seu coração, porque Deus tem algo edificante para as nossas vidas. Aleluias. Marcos capítulo 8, verso 34 a 38. Marcos 8. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse texto começa com uma convocação e uma condição. O que ele está nos dizendo? Veja que ele está nos falando de uma convocação e uma condição. A multidão, ela foi chamada para estar junto com os discípulos de Jesus, mas precisava ali tomar uma decisão. Veja, se alguém quiser me acompanhar, e ali ele estava dizendo, você precisa fazer uma escolha. Eu não estou obrigando você a me acompanhar, eu não estou obrigando você a me seguir, eu não estou obrigando você a fazer nada. Eu estou dizendo, se quiser. Irmãos, isso é muito forte, porque Jesus não deixa ninguém enganado acerca dele mesmo. Ele mostrou o tempo todo quem ele era. O tempo todo ele deixou claro que eles caminhassem com ele num caminho sem dúvidas. Será que, está uma modinha aí, será que, se requebrando todo. Jesus, ele não tinha será. Ele era decidido. Se você quer, decida. Não fica, será que vai ser bom? Será que aqui é bom? Será que esse é o lugar? Querido, o lugar é onde você chama a presença de Deus. Não é o lugar que vai formar você, mas é Cristo em você que vai fazer diferença no lugar. Então é muito importante você entender isso, que o Jesus estava levando você a percorrer um caminho junto com Ele, mas para andar com Ele é preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ele diz em Lucas 9:23, esse mesmo texto, ele acrescenta duas palavras que são fundamentais nessa jornada. Ele disse, tome a cada dia a sua cruz. Então não foi uma escolha que eu fiz lá atrás para andar com Jesus. Todos os dias eu tenho que continuar decidindo que esse caminho é o que eu quero continuar a andar. Eu tenho que continuar a dizer a Deus todos os dias, eu já fiz a minha escolha e não volto atrás. É uma decisão. Quantas pessoas vacilantes começam a andar e volta, começa e volta, começa e volta. Que arrumação é essa, irmão? Você tem que ter personalidade firme para honrar suas decisões. A Bíblia, ela diz, se alguém quiser. Vamos substituir isso por você, o seu nome. Você vai dizer bem alto o seu nome. Se a Deise quiser, bora, todo mundo. Se a Deise quiser... Cada um vai dizer o seu nome. Não falo o meu não, deixa o meu comigo. Fale o seu, porque eu quero. Vamos lá? 1, 2, 3. Se a Deus quiser, aí sim. Porque quem tem que querer sou eu e você. É uma decisão pessoal, irmãos. Ninguém vai tomar por nós. Porque a salvação é pessoal. Deus nunca vai forçar você a nada. Se decidir, aí você precisa entender que tem 3 coisas básicas a fazer. A primeira delas, negue-se. E negar aqui, irmãos, é você colocar como uma prioridade da sua vontade. Como assim? A minha vontade de servir a Deus deve estar acima de todas as coisas.
Ele passa a ser a prioridade na minha vida e na sua vida. E todos os outros nossos desejos egoístas, pessoais, da nossa natureza mesmo, que nós queremos, eles passam a ficar em segundo plano. Eles não vão estar descartados, eles vão continuar a existir em segundo plano, porque a prioridade começa a ser Deus. Negar-se a si mesmo quer dizer uma entrega total. E essa entrega total é reconhecer que o meu eu não deve mais estar no controle da minha vida, mas sim Cristo. Esta é uma entrega total. Não, tu cuida disso, isso aqui eu cuido. Não, você entra nessa área que está com problema e essa aqui eu estou conseguindo, está tudo certo. Querido, entrega total. Negar-se a si mesmo fala de obediência. Eu preciso escolher um caminho de obediência a Deus, mesmo quando isso entra de frente, em conflito com os meus interesses pessoais. Eu tenho que abrir mão do meu pelo dele. Isso é negar-se a si mesmo. E aí nós entramos na segunda condição para caminhar com ele. Se eu quiser caminhar com ele, além de negar a mim mesmo, eu preciso tomar a sua cruz. A minha cruz. Tome a sua cruz, não a dele ele carregou. Mas cada um de nós precisamos tomar a nossa cruz. E aqui havia muita dúvida no meu coração, Senhor, que cruz é essa que eu preciso carregar? E eu pesquisei, e eu entendi, irmãos, que a cruz é um instrumento de terror. A crucificação era uma forma preferida do Império Romano de oprimir as pessoas, de punir os rebeldes. Eles pegavam os piores, os mais perigosos, e eles eram punidos com a morte de cruz. Esse objetivo deles não era só matar aqueles bandidos perigosos, aquelas pessoas que atormentavam a sociedade, não. Ele queria que fosse uma morte lenta, uma morte pública, ele queria aparecer de verdade, porque ele queria desencorajar todas as outras pessoas que tentassem se levantar contra a autoridade romana, para eles saberem que ali eles seriam punidos. Era uma intimidação psicológica até para que eles, por medo, não tentassem alguma coisa contra o Império Romano. Veja que o mundo não mudou, né? Veja que essa morte de cruz também é trilhar um caminho do condenado. Quando o Senhor nos diz para levar a minha cruz, a sua cruz, Ele está mostrando, irmãos, que como era um costume romano de levar o povo até ali, carregando a sua própria cruz, ele tinha que andar pelas ruas. E quando ele andava pelas ruas daquela cidade, ele estava ali mostrando que aquela pessoa já estava morta para a sociedade. Ele não tinha volta. Não considere mais essa pessoa. Ele não existe mais, mesmo ele vivo carregando a sua cruz. Mesmo ele vivo ainda penando pelas ruas de uma forma humilhante e vergonhosa, a sociedade não deveria mais considerá-lo como uma pessoa viva. Vá anotando esses detalhes. Quando o Senhor diz, tome a sua cruz, Ele estava falando de maldição e humilhação. Para os judeus da época, morrer no madeiro era visto como um sinal de que a pessoa estava sob maldição de Deus. Porque lá em Deuteronômio, na lei, no capítulo 21, verso 23, Moisés deixou um registro sobre isso. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja que isso era o que eles estavam entendendo, que esse Jesus não era dele, porque eles esperavam um Messias que viesse para detonar o Império Romano, que assumisse o poder, e de repente aquele homem vem carregando cruz, humilhado, debaixo de maldição, com morte de cruz. Não, esse não era o Messias que nós esperávamos.
Quando o Senhor fala sobre a maldição, irmãos, nós não vamos ser o que as pessoas esperam mais de nós. Quando ele fala de humilhação, carregar a sua cruz, veja que ele já colocou 3 coisas aqui importantes. Era um instrumento de intimidação, era um instrumento de um caminho de um condenado, que todos nós estávamos por conta do nosso pecado, era uma condição de humilhação e mais do que isso, era a morte antes da morte. Carregar a sua cruz, irmãos, é o condenado admitir de que o Estado tinha total autoridade sobre a sua vida. Quando cada um daqueles prisioneiros, eles eram levados ali, eles estavam dizendo para toda a sociedade, quem manda aqui são eles, eu não mando mais nada, eu perdi todo o controle até da própria vida, porque o Império Romano é quem governa sobre a minha vida e decidiu que eu vou morrer. Por isso Jesus usa essa metáfora para que a nossa submissão seja suprema ao Senhor, como que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora todo o governo e autoridade, poder é dele. Por isso precisamos colocá-lo em primeiro plano. E tomar a nossa cruz é reconhecer, pare de querer assumir um lugar que você não tem governo mais. Agora tem outra autoridade que governa a sua vida. A grande maioria dá um pulo desse tamanho, porque quem manda na minha vida sou eu. Eu sou dono do meu nariz. Ok. Então você não pode andar com Jesus, enquanto não entender qual é o seu papel. Tomar a sua cruz, irmãos, é fazer a vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos passar por muitas tribulações, mas precisamos estar dispostos a dar a nossa vida em amor ao Evangelho, por amor a esse Evangelho de Jesus, porque nada se compara àquilo que nós recebemos dele. O que eu recebi? Não recebi nada. Ingratidão. Recebemos perdão pelos nossos pecados, nós fomos absolvidos da morte eterna, fomos resgatados para o reino do Filho do seu amor, recebemos a graça do perdão, a graça da unção, poder que veio pelo Espírito Santo para nos ajudar a caminhar nesse mundo tão cheio de trevas. Como não recebeu nada? Precisamos parar para avaliar, irmãos, os valores que nós estamos dando às coisas espirituais que Deus concedeu a nós, porque ficamos extremamente materialistas. E isso é muito ruim. Não tem como caminhar com Deus se o nosso coração é materialista. Se nós queremos ter o controle de todas as coisas e das pessoas, inclusive, isso está errado. Tomar a cruz, irmãos, é deixar de controlar até os nossos próprios destinos. A maioria não suporta isso. Por isso que não é só para anular a nossa vontade, mas o que Deus quer? Que nós estejamos sujeitos à vontade dEle, porque nós estamos aqui para plantar o reino, e precisamos receber comandos e executar esses comandos, e não receber, mas eu não concordo contigo não, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Como assim? Não é assim que funciona. Por isso que ele enfatizou, se alguém quiser, você é livre para a sua decisão, ele te deu o livre-arbítrio, porque nem todos estão dispostos a isso, mas ele dá para todos a oportunidade para decidirem, eu quero carregar a sua cruz, eu quero carregar a minha cruz. E aí é onde nós paramos para pensar, irmãos, que é muito difícil seguir Jesus. Como assim? Quando você tem uma experiência pessoal com ele, você nunca mais encontra algo parecido. Nunca mais é igual o que era antes. Se voltou ao que era antes, é porque você não conheceu o melhor. Se desejou voltar para o chiqueiro outra vez, é porque não conheceu Jesus de verdade. Porque ninguém que conhece esse homem o abandona, irmãos. A cruz, ela toma, quando nós tomamos essa cruz sobre nós, nós vimos coisas tremendas que se confirmam na nossa própria história. Deixa eu lhe falar uma coisa, quando aquele prisioneiro colocava uma cruz sobre os seus ombros, ele não tinha como andar apressadamente, ele precisava andar devagar,
porque pesava nos seus ombros aquela tora de madeira que estava ali. E muitas vezes, para caminhar com Ele, temos que aprender que a nossa passada não pode ser ligeira, temos que andar devagar, porque nós temos muitas coisas para aprender nesse caminho. O caminho ainda não está totalmente aberto para os nossos olhos, e às vezes nós estamos olhando aqui, para o que está lá na frente, mas Deus quer que você preste atenção no caminho que você está andando. Esse caminho é diferente do caminho que está aqui nas suas laterais. É esse caminho que você precisa olhar, porque esse caminho tem um nome, ele chama Jesus. E caminhar com Jesus, irmãos, é você estar atento a tudo aquilo que Ele fala, a que Ele faz, o que Ele está usando você para realizar também. Por isso que não dá para você correr quando você está carregando o peso da cruz, porque o Senhor, Ele é o dono do tempo. Nada vai acontecer no nosso tempo, nem na nossa hora. Você precisa andar, mas eu dou conta, eu carrego essa cruz mais rápido. O Senhor diz, não, alivia seu passo. É mais devagar, é mais devagar, é mais devagar. Pare, você está andando muito ligeiro. Irmãos, é tão difícil uma pessoa que é elétrica andar devagar, não é? Ela quer, bora, deixa de ser mole, vamos logo. Fique irrequieta, porque a pessoa não vai no seu ritmo. E o Senhor está todo o tempo nos freando. Calma, anda devagar, espera, não é o momento. Daqui a pouco eu vou realizar o sobrenatural. Não, mas eu queria agora. E Deus disse, agora não vai dar. Você não está pronto para viver isso agora. Esse tempo é fundamental, irmãos. Por isso que andar com a cruz tem outra coisa maravilhosa. Você vai estar olhando o caminho e você vai encontrar algumas pedras nesse caminho. E você vai poder caminhar e às vezes essas pedras vão machucar os seus pés. Podem ser pedras pontiagudas, podem ser pedras que vão ferir, dilacerar, sangrar. Quantas caminhadas nós demos que nosso coração sangrou diante de Deus, que nós choramos e gememos por momentos difíceis que nós passamos. Todos nós tivemos esses momentos, mesmo caminhando com Jesus. Nesse caminho tem pedras, nesse caminho tem aflição, nesse caminho tem horas difíceis, nesse caminho tem escassez, mas é o caminho que precisamos andar, porque Deus está trabalhando em nós. Não porque Ele quer nos punir, Ele está trabalhando o nosso caráter, nossa perseverança, paciência, amor. O Senhor treina a gente em todas as dimensões, irmãos. É nesse caminho que nós podemos ver também a dor de outras pessoas que estão caminhando conosco. Quando você está ali, você está encurvado, você está tendo uma visão muito mais baixa, e você está vendo as pessoas que estão junto com você, quantos irmãos que caminharam conosco estão passando a mesma guerra, a mesma luta. Não porque eu sou de Deus e nada vai acontecer, Ele vai trazer livramento, mas vai acontecer coisas na nossa vida sim. Vamos passar por perrengue sim, mas Ele vai estar conosco e nós vamos poder estar enxergando o irmão. Para quê? Gerar empatia, amor. Bora, irmão, vou te dar a mão. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, vai dar certo, vamos conseguir, vamos em frente, não desista. Você está só no começo da jornada, mas está muito difícil, vai melhorar. Deus vai mudar isso no tempo certo. Por isso, queridos, que apesar dessa caminhada com a cruz, o peso, a perseguição, a zombaria, isso não rouba a alegria e nem a luz dos nossos olhos. Continuamos amando a Deus do mesmo jeito, continuamos crendo na esperança, continuamos olhando para os céus, ao invés das coisas ao nosso redor. Procure saber para onde você vai, porque as pessoas veem quem tem determinação para caminhar junto com eles. Aqueles que são frágeis nas suas decisões, hoje eu quero, amanhã não, hoje eu não vou não.
No outro dia, não vou para a célula não, vou para a igreja não. Que conversa é essa? Seja determinado, aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu vou te louvar. Aconteça o que acontecer, não vai faltar palavra de gratidão na minha boca, palavras de louvor, porque Tu és Deus. O Senhor sabe que está doendo, mas eu continuo te louvando, continuo te adorando. Persevere, crente, persevere na presença de Deus. Os 12 discípulos de Jesus, nós só contamos as coisas boas, mas eles carregaram a sua cruz. Cada um deles carregou a sua cruz. Você acha que a vida deles foi um mar de rosas? Todo mundo só prega coisa boa dos discípulos de Jesus. Mas todos eles se ferraram na vida, irmãos. Todos eles passaram perrengue na vida. Você sabe como foi que eles morreram? Eu fui pesquisar isso, com exceção de João. Todos morreram como mártires, porque se recusaram a negar Jesus Cristo como seu Senhor. Eu não vou negar o meu Cristo. Eu andei com Ele, eu sou testemunho ocular do que aconteceu. Eu não posso negá-lo. Agora nós com pouca coisa, não sou crente não. Eu te vi lá na igreja, tu é crente agora? É? Não sou não, eu só fui lá. Para com isso, assuma a sua identidade. Sou filho de Deus vivo, Ele quer te salvar também. Ele quer te libertar também, você precisa conhecê-lo. Fale com firmeza, com determinação. Queridos, Pedro, ele foi crucificado em Roma. E segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria, ele não se achava digno de morrer igual o seu mestre. André morreu na Grécia, crucificado numa cruz em forma de X. E foi conhecida até como a cruz de Santo André. Ele pregou 3 dias, enquanto ele estava pendurado nessa cruz. Quem é que prega numa cruz, irmãos? Está lá gemendo de dor. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Antipas. João foi o único que teve a morte natural, já velhinho. A tradição diz que ele sobreviveu de uma tentativa em que eles iam jogar esse homem dentro de um caldeirão de óleo fervente. Deus deu-se um livramento e ele foi exilado lá na ilha de Patmos. Os irmãos conhecem a história de Apocalipse. Tomé levou o evangelho para a Índia e lá ele foi morto com lanças. Natanael sofreu um dos martírios mais terríveis. Ele teria sido esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Filipe foi crucificado e apedrejado em Herópolis, na Turquia. Mateus pregou na Antioquia e na Pérsia, sendo martirizado com espadas e lanças. Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, embora ele não fizesse parte da equipe de Jesus, ele foi torturado e decapitado em Roma, durante o governo de Nero. Veja que o fim dos 12 de Jesus não foi bonitinho não, irmãos. Mas eles não negaram a sua fé. E eu te pergunto, por que eles aceitaram isso? Por que eles decidiram andar com Jesus e aceitaram morrer dessa forma e não negar o Mestre? É importante olhar isso, irmãos, porque os historiadores e os teólogos, eles dizem que a disposição dos discípulos de morrer de formas assim tão terríveis é uma das maiores evidências históricas da ressurreição, porque eles não podiam negar a sua própria pregação. Se eles estavam pregando que Jesus ressuscitaria dentre os mortos e nos levaria, e ele pregou isso sobre a ressurreição do próprio Cristo, que foi o modelo, eles iriam agora negar isso na hora da sua morte? Então, se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu para nos trazer uma nova vida, essa nova vida não é na carne, é no Espírito. Essa carne pode fazer o que você quiser. Eu vi uma história de um homem de Deus que estava sendo torturado e ele tinha que negar a sua fé. E ele disse, não vou negar Jesus, eu sei quem Ele é na minha vida. E colocaram ele preso, ele ia colocar as palhas embaixo, ele ia tocar fogo para ele ser queimado vivo. E ele tinha que negar Jesus, senão eles iam acender, o cara já estava com a tocha para acender aquela palha para pegar fogo e fazer ele ser incendiado.
E ele firme ali na posição, não vou fazer isso não. Aí ele confrontou o seu algoz. Ele disse, rapaz, toca fogo logo nessa palha, porque você vai queimar meu corpo agora, mas eu sei onde eu vou estar, agora o seu vai arder no fogo do inferno. A vida eterna. Então, convicções. Eu não posso negar Jesus porque eu estou pressionada. Irmãos, precisamos ter convicções na nossa vida. Por isso que ele diz, se quiserdes. Não, mas eu não quero morrer assim não. Você é o crente pele fina. Crente pele fina não aguenta nada. Qualquer dorzinha de cabeça, não vou não. Qualquer dor de barriga, não vou não. Irmãos, precisamos ser valentes, guerreiros, ousados, determinados na nossa fé, naquilo que nós somos na presença de Deus. Veja, a primeira condição foi negar-se a si mesmo. A segunda foi, tome a sua cruz. E a terceira e mais importante, que ele diz, siga-me. Você ainda quer seguir Jesus? Espera aí, apóstolo, eu vou pensar. Está muito pesada essa conversa. É para você refletir. Sabe por que crente acha que servir Jesus é tomar leite com mel? É todinho, é danoninho. Não é não, querido. Tem que ter sangue no olho, faca na caveira, como diz o ditado popular. Porque você tem que pôr a tua cara a tapa, sim, para defender o reino que você abraçou. Quando ele diz, siga-me, na cultura judaica, os alunos, os discípulos, eles tinham a prerrogativa de escolher os seus professores. Não, eu quero estudar com esse, eu quero estudar com aquele. E Jesus veio aqui e inverteu tudo. Ele saiu e escolheu. E ele escolheu, e escolheu você, e por isso que você está aqui. Ele te escolheu. E quando ele te escolheu, ele disse assim, siga-me. Até onde você está indo com ele? Porque aqueles discípulos que ele chamou, os primeiros que ele chamou para viver, aprender na escola da vida. Ele não colocou numa sala de aula e ficou palestrando para eles, não. Jesus ensinou os 12 na escola da vida, no dia a dia, no feijão com arroz mesmo, do sentar na mesa, do sentar na praia, sentar nas pedras, ir para as montanhas, no meio do barco. Cada momento era uma lição. Cada coisa, até o pássaro voando, até as flores das árvores, tudo era uma lição. É a escola da vida. É na escola da vida que você aprende a seguir Jesus no dia a dia, meu irmão. Não tem uma coisa mais floreada, não. Por isso que esse convite do Senhor traz um objetivo. Porque o objetivo do discípulo não era apenas saber o que o mestre sabia. O objetivo era ser quem o mestre era. É muito diferente. Você sabe um monte de coisa de Jesus, mas você é isso tudo que você sabe? Essa é a questão. Nós temos muitas coisas para mudar na nossa história, irmãos. E esse confronto é necessário porque eles deveriam imitar as palavras, os gestos, as ações de Jesus, de ir onde as pessoas estavam, orar pelas pessoas, ter misericórdia delas, ajudá-las, levantá-los das enfermidades, fazer a obra acontecer. Você vem aqui e só assiste o culto, faça a obra acontecer onde você está, é a escola da vida. É lá que nós temos que ser essas testemunhas de Jesus. Por isso que Jesus mandou aqueles discípulos, deixem as suas redes e siga-me. E quando ele falou para os primeiros discípulos ali, Pedro, André, Tiago e João, siga-me, ele exigiu uma ruptura imediata. Como assim? Eles deixaram imediatamente as suas redes e seu pai e serviram a Jesus, seguiram a Jesus. Irmãos, isso significa abandone a sua segurança financeira. Muita gente está apoiando a sua fé no quanto você tem de dinheiro no banco. Muita gente está apoiando a sua fé na sua profissão, na sua formação acadêmica. Muita gente está apoiando a sua fé até mesmo num convívio familiar, porque meu pai tem, minha mãe tem, meu avô, meu sei o quê, nos patrimônios da família que vão herdar.
Esqueça isso, irmãos, porque Deus quer que você aprenda a depender dEle, aonde Ele te mandar. Não importa onde Ele vai te mandar, vá para lá, porque Ele vai te usar naquele lugar. Nem todo mundo foi chamado para ir, mas aonde você está é um ministério, é uma missão que você tem para cumprir naquele lugar. Você encontra com gente todo dia, não é possível que você vive numa bolha. Nós encontramos pessoas diferentes todos os dias, até eu que vivo aqui dentro, eu encontro pessoas todos os dias. E todos os dias nós temos chances de sair da bolha e falar do amor de Jesus para essas pessoas. Por isso que o caminho da obediência é o siga-me. O siga-me é o passo que vem logo depois do negue-se e o tome a sua cruz. Eu primeiro preciso parar aqui para pensar, eu estou a fim de negar a mim mesmo. Mas ainda, carregar essa cruz, ela é muito pesada. Se você vencer essas duas etapas, o terceiro é barbado, é só ir. É só ir. Ele disse, só vem, vem. E quem quer, irmão, vai seguir, porque negou o despojamento do eu. Vou tirar você do centro agora, não quero mais. Ele tomou a cruz, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, e agora a ação contínua é uma caminhada com Ele. E nessa caminhada, irmãos, nós temos direcionamento. E não somos nós que escolhemos a direção. Deus escolhe a direção que Ele vai colocar cada um de nós. Qual é o rumo que nós vamos, com quem vamos trabalhar, quem é o público-alvo que precisa ser alcançado por cada um de nós. Cada um tem uma facilidade de lidar com uma classe de pessoas e Deus vai usar cada um dentro do seu chamado. Por isso que hoje as pessoas desvirtuam muito o cristianismo, porque é muito bom você vir bonitinho para a casa do Senhor, sentar aí no ar-condicionado, mas vai lá no meio do sol quente buscar os perdidos. Vai lá pegar a estrada para falar com alguém que está distante. Nós não queremos, irmãos, viver esse sermão da montanha. Não, eu estou estudando aqui a Bíblia. O que você está estudando, você está praticando, porque o ensino ele só é válido quando ele é praticado. Nós precisamos praticar o perdão, a humildade, o amor, a empatia, o servir. Servir, irmãos, é a maior qualidade de uma pessoa convertida. Não coloca obstáculo em servir em nenhuma posição. Quantas pessoas convocadas não querem mais servir? E precisamos saber que Jesus diz que é melhor servir do que ser servido. Aprenda com Ele. Servir é maravilhoso, você ajudar pessoas. Você auxiliar pessoas a entrar, auxiliar pessoas a estacionar seu carro, auxiliar os irmãos na intercessão. Em várias áreas você pode servir a Deus. Mas não, eu vou servir, ficar lá no sol quente. Ele está vendo o sol quente e a intenção do seu coração. A recompensa vem. A recompensa vem e vem do alto. Por isso que a missão, irmãos, é continuar o trabalho que ele começou, ajudando necessitados e pregar esse evangelho a todas as pessoas. Ele diz em Mateus 28:19, ide e pregai, ensinai a todas as nações. Essa palavra ensinai aqui chama muito a minha atenção. Eu tenho estudado passo a passo de Jesus e eu não vejo Jesus pregando, eu só vejo Jesus ensinando. E nós temos que até mudar nosso jeitão, porque nós somos viciados. Pregar, gritar, esbravejar. Jesus tranquilamente ensinava. E eu estou me policiando, porque eu quero parar de pregar para ensinar o que eu estou aprendendo com Ele. Precisamos fazer o que Ele fez, irmãos. Não é porque a gente aprendeu errado que vamos perpetuar o erro. Vamos ensinar a palavra de Deus como Ele nos ensinou. Outro ponto forte de Jesus, relacionamento.
Queridos, manter uma conexão através de oração e leitura da Bíblia, relacionamento. Jesus ia com os discípulos no caminho de Emaús e ali ia discorrendo a palavra. Sentava na mesa com seus discípulos e ali ele ministrava a palavra. Ele ia com os discípulos para a praia e ali, no café da manhã, ministrava a palavra. Isso é o quê? Relacionamento. E precisamos praticar relacionamento. É importante entender, irmãos, que como funciona a casa do Senhor. Por isso que ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem alguém aqui que quer seguir Jesus? Mesmo depois disso tudo? O programa de hoje fica por aqui, mas eu tenho certeza que Deus falou com você em algum momento. E aquilo que Ele começou, continua. Leve essa palavra com você, pratique no seu dia a dia e permita que ela transforme a sua forma de viver, porque Deus tem o melhor para você. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo programa.